finalmente o novo Planner saiu. A Microsoft disponibilizou uma versão que permite você utilizar o novo Planner dentro do Microsoft Teams. O novo Planner vem como uma ferramenta que unifica, ao meu ver, o Project Online, o Planner e o To-Do. Ficou uma ferramenta robusta, estruturada, porém ainda faltam algumas nuances, alguns detalhes que a Microsoft, não sei porquê, ainda não se preocupa. Como talvez uma tarefa privada, que só você pode ver, gerenciamento de acesso e visualização de tarefas de acordo com alguma espécie de controle e coisas do tipo. Mas já se tornou uma ferramenta muito melhor do que o Planner era no passado. E é um pouco disso que eu quero mostrar para vocês hoje. Primeiro, como ficou o novo Planner. Segundo, como que a gente pode utilizá-lo no dia a dia nas empresas. Pessoal, vamos lá. Seguinte, eu comecei a fuçar aqui, mexi um pouco no novo Planner hoje, porém ainda é uma ferramenta incipiente, eu não tive a oportunidade de aplicar ela em grandes projetos ainda, mas eu já tenho alguns projetos que estão engatilhados, que a gente já está em fase final de negociação, que envolve muita gestão de projetos mesmo, dentro do projeto, e a gente provavelmente vai tratar muito do Planner, do novo Planner lá. Mas vamos conhecer ele aqui um pouco? Dentro do Teams agora, tem essa ferramenta do Planner, que é uma ferramenta razoavelmente nova, aqui ela já está com layout novo, com a nova estrutura, e aqui dentro ele te dá a possibilidade, muito similar ao To-Do. Aqui no To-Do você tem a opção do meu dia, o que é importante, o que foi planejado, atribuído e as suas listas de tarefas. Quando você volta aqui para dentro do novo Planner, é muito similar. Você vai ter seu dia, as suas tarefas e os seus planos. Aqui dentro das suas tarefas, você ainda tem suas tarefas privadas, são aquelas que você construiu dentro da sua estrutura, só você pode ver. Aquelas que foram atribuídas a mim, que estão dentro dos projetos, e e-mails sinalizados, que eu não vou abrir porque vai ser uma sequência muito grande de e-mail ali, por causa de um histórico de e-mails que eu carreguei para dentro do meu Planner, do meu Outlook. Ele puxou tudo para cá e eu vou ter que ver como melhorar isso. Focando aqui em tarefas privadas e atribuídas a mim, o que a gente pode visualizar? Agora, a gente tem uma estrutura aqui de meus planos, muito similar ao que tinha antes. Porém, quando você clica aqui em novo plano, ele te dá a opção básico ou premium. O premium é esse novo modelo do Planner agora, que vai ser pago à parte, e a gente tem que começar a entender. Quem tem acesso por enquanto, quem tem a licença do Project Online. Pode ser até o primeiro plano lá. Ele te dá acesso a estruturar e trabalhar aqui dentro do Planner, do novo Planner. Porém, se você atribuir essa tarefa a uma pessoa, ela também consegue acessar, mas com uma redução de features, de possibilidades. Então aqui eu criei um novo Planner, só para a gente poder entender, naquele formato de criar no modelo Premium, e quando a gente entra nele, a gente já vê algumas novidades. Primeira novidade que eu acho extremamente importante é a AP. Eu fiz um teste aqui, agora ele tem a estrutura analítica de projetos, ou seja, você pode vir aqui, criar uma tarefa de teste, deixa eu voltar ela para os níveis acima. Por exemplo, você está com a tarefa aqui no primeiro nível de tarefas. Se você adiciona uma tarefa, teste subtarefa, você pode vir aqui e falar que essa tarefa é uma subtarefa da tarefa de cima. E você pode vir e fazer um teste sub, e transformar essa tarefa também em uma subtarefa. Então ele vai estruturando numa estrutura de AP, de subtarefas, e eu não vi limite até agora. Além disso, tem toda a estrutura aqui de atribuição, de controle de prazo, mas também permite que você adicione novos rótulos, novos campos, o que era muito falho no Planner. Vamos abrir um Planner aqui só para a gente dar uma olhada? O Planner Online, ele ainda, pelo menos até não pode ser mudado agora, mas não mudou, ele ainda está com a cara antiga, ele ainda está com o antigo modelo. Quando você entrava aqui no Planner, ele te mostrava o que estava atribuído a você, tudo normal. Aqui te mostrava todos os projetos, mas, por exemplo, se você entrava num projeto específico e queria tratar uma tarefa, você tinha somente esses campos aqui, você praticamente não podia adicionar novos campos. E um ponto bem importante, quando você vinha em grade, você não tinha a possibilidade de transformar em subtarefa, então você não trabalhava com uma estrutura de AP. Agora você já trabalha, então a sua organização de tarefas fica muito mais eficiente. Por exemplo, você não precisa ter agora uma lista com tarefas e uma lista com subtarefas dentro, por exemplo, do Listas, em que você vai linkando um com o outro. Mas, ainda assim, cabe a gente ir até o final para entender um pouco. Então tem aqui a estrutura. Você pode criar quantos campos você quiser dentro de uma certa lógica aqui dentro da plataforma. Eu nunca cheguei no limite, mas
Dá para criar muitos campos. Então, eu quero um campo de tempo concluído. Eu quero um campo de, por exemplo, um bucket a mais. Eu quero um campo de objetivos, para listar todos os meus objetivos. Então, você pode ir incluindo os campos, ou você pode vir aqui e falar o seguinte, eu quero um novo campo, que vai sair da minha cabeça. Eu quero que ele seja um sim, não. Eu coloco aqui testado, por exemplo. Aí eu crio. Consigo ter uma visão muito estruturada de quantos campos eu precisar e com uma estrutura de AP. Então já tenho dois grandes ganhos em cima do Planner. Planner normal não tem estrutura de AP, um ponto a menos, e eu também não tenho a possibilidade de criar novos campos. Eu estou limitado aos campos que aparecem aqui para mim nessa tela. Então o Planner já trouxe uma grande inovação aqui nesse aspecto. Perfeito. O que mais ele oferece para a gente? Além disso, ele oferece a mesma estrutura de quadros, só que agora com aquela possibilidade de você também trabalhar com sprint. Então as sprints que você vai criando aqui, teste, nova sprint, ela vira uma opção lá dentro. Vou jogar bem para frente aqui para ver se não dá erro. Então, você pode ir adicionando novas sprints, e essas sprints que você adiciona aqui, quando você estiver aqui dentro da tarefa, você consegue escolher as sprints que você criou aqui dentro. Lembrando que as sprints, por uma questão de lógica, como sprint é uma metodologia rápida e gira muito, eles vão jogando as novas sprints aqui para frente. E aqui é só você arrastar e atribuir ele a alguma sprint específica. Então, isso seria a estrutura de quadros por enquanto. A estrutura de linha do tempo é uma das que eu mais gostei, porque é uma estrutura que permite que a gente, por exemplo, arraste um prazo de uma tarefa. Ficou muito fácil definir o prazo de início de uma tarefa e de término nela. Ficou muito mais fácil gerenciar o início e o fim de uma tarefa. Então, você pode vir aqui, essa tarefa aqui eu já quero que ela comece lá para o dia 29, por exemplo, e depois eu quero que ela acabe em outra data. Eu quero arrastar aqui. Você consegue arrastar, consegue estruturar tudo. Você consegue arrastar, reorganizar a sua tarefa. Porém, o que é interessante aqui? Você pode criar inter-relacionamentos. Então, essa tarefa aqui, quando ela terminar, começa essa. O que o sistema vai fazer? Ele vai reajustar. E essa tarefa aqui, quando eu registrar, começa essa. Ele cria uma relação entre as tarefas e já vai ajustando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e ajustar essa tarefa aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Se eu ajusto a tarefa aqui, ele automaticamente puxa as demais tarefas de volta. Então, ele criou uma certa inter-relação entre as tarefas que vai se atualizando automaticamente. Esse daqui eu nem sei por que ele não atualizou ainda, mas tudo bem. Então, ele sempre permite essa atualização automática aqui de acordo com a organização que foi feita. Essa é a linha do tempo. Gráfico é mais uma visão gráfica mesmo, acho legal, mas por agora nada relevante. Pessoas, as pessoas envolvidas no projeto. Metas, isso aqui é legal. Eu posso vir aqui e falar que eu quero um objetivo que é, por exemplo, nesse outro aqui eu fiz um objetivo mais interessante. Nesse modelo de New Planner, o que eu cheguei a fazer? Eu criei uma estrutura como se fosse um diagnóstico, onde eu conseguiria colocar etapa 1, diagnóstico, subetapa, etapa 1 é diagnóstico, e aí eu tenho uma subetapa que é o diagnóstico financeiro, uma subetapa que é operacional, e aí tem as 4 tarefas que têm que ser executadas. Eu posso vir aqui na meta e determinar que uma meta chamada diagnóstico financeiro teria que executar todas essas tarefas, que são de várias etapas diferentes. Então, por exemplo, eu posso criar uma meta com tarefas de várias etapas. Uma etapas aqui do próprio diagnóstico, outras etapas mais do final. Então, por exemplo, lá eu criei todas as tarefas do diagnóstico operacional e da conciliação. Essa é uma meta que eu tenho a atingir, que é finalizar todas essas etapas. E eu posso ir criando outras metas para criar milestones dentro do meu projeto, pontos-chaves. E aqui, por fim, eu tenho a possibilidade de visualizar quais são as tarefas atribuídas a cada pessoa. Aqui tem o Copilot também, que você possa usar, porém, ele está criando uma coisa meio estranha, por quê? Ele está pedindo o Copilot no nível 3 da assinatura, mas eu tenho o Copilot no Carlos Pires. Então eu tenho o Copilot pago por lá e não posso usar aqui, ficou um pouco estranho. Deve ser alguma coisa que ainda não visualizaram de forma clara, deve ter passado despercebido, ou a Microsoft realmente quer cobrar 2 vezes, vai saber. Mas, basicamente, o que a gente tem? Primeira mudança, em resumo, tabela, EAP, estrutura de EAP e novos campos. Eu posso colocar quantos campos eu quiser. Segunda mudança, na parte de quadros, a partir de agora a gente consegue ter sprints aqui dentro. Além de sprints, eu posso ter acumulado por objetivos, eu posso até mover de um objetivo para o outro. Então, isso aqui fica estruturado. E eu posso também trabalhar por sprints, que vai criar uma sprint lá dentro da tarefa. Quando você abrir a tarefa aqui, vai ter aqui
qual sprint que ela está alocada, qual bucket, tudo isso. Linha do tempo, maior diferencial, ela existir de fato, porque antes ela não existia, e a inter-relação aqui e a atualização automática das tarefas, que eu acho isso aqui fantástico. E aparentemente não cria linha de base para pegar o histórico. Gráficos são só gráficos, eu não vou entrar. A parte de pessoas, que é realmente quem está alocado, mas isso é tranquilo, que já tinha nos outros. As metas que a gente acabou de falar, que é como você separa em grupos de tarefas, e as atribuições, que basicamente são as tarefas e a quem estão atribuídas. Ponto relevante, também eu fiz aqui nos meus planos, eu fiz um segundo teste, um outro teste de New Planner, onde eu coloquei tarefas, e eu incluí, por exemplo, a Larissa, que não está em um projeto, e a licença dela não tem a inclusão do project. Quando eu faço isso, se eu venho no projeto, no Teams dela, eu consigo ver, mas aqui está vendo, acesso básico. Eu consigo visualizar toda a estrutura do projeto, vejo, aqui está como Gustavo, mas na realidade a Larissa é uma questão de indexação. Mas o que me achou estranho é que ela, mesmo não tendo licença direto do Office, ela consegue editar os campos, ela consegue adicionar tudo. E a gente tem que avaliar a questão de forma de trabalho. Porque para mim, ao meu ver, quem está trabalhando na ponta ali com o projeto não deveria poder alterar ele. Ela poderia estar fazendo o quê? Ela poderia alterar as datas dos projetos e alterar, sim, as datas de vencimento, alterar as obrigatoriedades de cada pessoa. Então, eu acho que deveria ter a possibilidade de uma pessoa só visualizar, que seria como um usuário, e o gestor de projeto é quem mexe nele. Ainda não visualizei de forma clara. Para mim aqui, por enquanto, está permitindo fazer a criação mesmo sem a licença. Eu posso transformar em uma subtarefa. Aqui, pelo menos isso aqui ele não está me dando. Ele não me permite fazer uma estrutura, por exemplo, de subtarefas. Deixa eu ver se ele permite... ele me permite atribuir para alguém. Talvez ele me peça outras questões, mas ele me dá uma possibilidade de mexer. E para mim, ele não deveria dar a possibilidade nem de visualizar as tarefas que eu não estou alocados. Então, basicamente, a estrutura, as mudanças, está vendo? A tarefa apareceu aqui. Aqui eu já consigo atribuir ela como subtarefa. Sumiu, né? Pode ser alguma falha aqui no próprio plataforma, mas ele não está deixando eu atribuir uma subtarefa. Mas deu para entender bem. A plataforma ainda está em desenvolvimento, ainda está numa fase incipiente. Então aqui a gente consegue visualizar, mesmo não tendo licença diretamente para o projeto, eu consigo ainda assim mexer e visualizar. Depois o que a gente tem aqui, só para a gente poder fechar? Linha do tempo que a gente estava comentando, gráficos, pessoas são as responsáveis, metas a gente já falou, porém a gente falou nesse outro projeto aqui, meus projetos, a gente falou nesse projeto aqui a gente falou sobre as metas, que a gente criou uma meta, por exemplo, chamada diagnóstico, e por fim, as atribuições, né, que são as tarefas atribuídas a cada pessoa. Basicamente, a plataforma é isso. Não muda muita coisa do Project Online. Foi uma mistura do Project, ou seja, tem todas as ferramentas do Project, mais algumas do próprio Planner, mais o To-Do. Então, criou uma conexão entre as ferramentas e ficou algo robusto. Porém, é pago, pelo menos ao nível do plano número 1. Porém, agora é entender as necessidades e as nuances. E aguardar que a Microsoft coloque uma opção de tarefas privadas, que a pessoa só pode ver as tarefas que são dela, que isso a gente espera desde o Planner e do Lists quando lançou. A gente ainda não tem uma ferramenta da Microsoft que eu possa gerenciar projetos complexos, onde a pessoa só visualiza aquilo que é a atividade dela diretamente. Mas eu espero que esse primeiro vídeo ajude vocês a entender um pouco da ferramenta e planejar a utilização delas dentro da plataforma, do projeto, do ecossistema de vocês da Microsoft. Uma coisa que eu acho que é muito legal, muito importante aqui, que eu não falei ainda no vídeo, é que o Planner, você pode adequar ele a equipes. Então você vai ter aquela equipe com aquele site, com aquela plataforma, com as tarefas, com as listas, com os controles, com os BIs e com os projects lá dentro e com os planners de planejamento. Então se você tem, por exemplo, uma empresa de consultoria como a minha, você pode ter uma equipe para cada cliente e lá dentro ter planners para cada um dos projetos, para conseguir gerenciar as entregas do cliente. No meu caso, são projetos mais complexos, então não é tão simples passar para lá, porém, existem N possibilidades de projetos que vocês podem acompanhar por aqui. Projetos, tanto projetos da companhia como um todo, como projetos internos do próprio setor. Vamos trocar um software, você pode fazer um projeto. Vamos adaptar, por exemplo, uma área da empresa, você pode fazer outro projeto. Criar uma apresentação de final de ano ou uma festa de final de ano, também pode virar projeto. Tudo isso, a partir de agora, pode estar sendo
trabalhado aqui dentro de uma forma mais estruturada. E aí a gente vai evoluindo para as conexões entre o próprio Planner com o Power BI, com a Power Platform para criar demandas automáticas, com a possibilidade de conectar direto ao SharePoint e já traduzir aquele portal num formato ainda mais eficiente em gestão de tarefas. Então as possibilidades são muitas. Então eu espero que o vídeo tenha ficado interessante, que tenha sanado uma dúvida geral, pelo menos de como funciona o novo Planner e de como que ele poderia solucionar as tarefas no dia a dia, como que ele poderia ajudar no dia a dia das empresas. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, dá o like, assina, marca o sininho para vocês conseguirem ter notificações, assina o canal e dá o like para a gente poder continuar crescendo. E se quiser ver um pouco mais disso aqui no dia a dia, já sabe, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProResultado ou Resultado em Foco. E a partir das atualizações da ferramenta, eu vou voltando aqui trazendo novos conteúdos para vocês. Eu agradeço e até o próximo vídeo.